Aula 1 sobre equilíbrio geral, certo? Vamos fazer a apresentação. A apresentação de equilíbrio geral. Vamos apresentar colocando na tela completa. Ok? Olha, a gente estava nessa página, essa curva de contrato. Então, a gente vê que, como nós mostramos no vídeo anterior, existem algumas situações em que há margem para troca. Então, todas as trocas, que nelas, fazendo essas trocas, há ganho de bem-estar, então, essas trocas cessam quando as taxas marginais de substituição se igualam, ou seja, quando as curvas de indiferença são tangentes uma à outra. Essa é a situação que está mostrada aqui no ponto D, no ponto B e até no ponto C. Todos esses pontos são pontos de Pareto eficiente, não há mais margem para troca. A partir desse ponto, se alguém quiser melhorar, vai obrigatoriamente prejudicar o outro. Então, a ligação de todos esses pontos, que é essa linha no meio que vocês veem, chama-se de curva de contrato, que é a curva que liga todos os pontos de Pareto eficiente. Então, se diz que uma alocação é considerada Pareto eficiente quando os bens não podem ser realocados para tornar ninguém melhor, sem prejuízo no bem-estar de outra pessoa, que é o que eu acabei de falar, certo? Então, a partir desses pontos, não há mais margem para troca, certo? Então, essa é a curva de contrato que liga todos esses pontos, ok? Então, dizendo de uma outra forma, algebricamente, do lado do consumo, o equilíbrio competitivo é Pareto eficiente se as taxas marginais de substituição de A, por exemplo, nesse exemplo de A e B, são iguais, e são iguais à razão de preço desses bens, X e Y. Isso do lado do consumo, mas existe também o lado da produção. E no lado da produção também existe o equilíbrio competitivo, as trocas são feitas e é considerado Pareto eficiente quando as taxas marginais de substituição técnicas são iguais e são iguais à razão de preço dos fatores de produção. No caso aqui do produção, que eu vou já mostrar no gráfico seguinte, os fatores de produção para a produção de X são L e K, e L e K também são fatores de produção para a produção do bem Y. Aqui nós estamos mostrando o equilíbrio do lado da produção, onde a gente vê que não se trata mais de pessoas, de consumidores, e sim de produtos X e Y, e que existe para a produção desses dois bens os fatores L e K, certo? L está no eixo horizontal e K no eixo vertical, e quando as isoquantas relativas a X e Y são tangentes, então isso representa o uso eficiente de insumos e não há mais margem para a troca dos fatores de produção. Então, nós vamos ver agora um exemplo do lado do consumo, respondendo a seguinte pergunta: o equilíbrio valraciano é Pareto eficiente? Na aula 2, nós vamos ver o primeiro teorema do bem-estar. Mas aqui eu vou colocando logo esse exemplo. Vamos supor que o consumidor A tem a seguinte função de utilidade, que é x1, x2 ao quadrado, e a função de utilidade B é x1 mais 2 vezes x2 mais 1. E vamos supor que, inicialmente, A possua o seguinte endowment, que é a dotação inicial dele: 12 unidades de X, do bem X, e nenhuma unidade do bem Y. E P tem, inicialmente, 3 unidades do bem X e 6 unidades do bem Y. Nessa situação, significa, então, que o ponto inicial, o ponto de partida, está situado nesse ponto aqui, que vocês veem onde A tem 12 unidades de X, o X está no eixo das abscissas, e nenhuma unidade de Y,
certo? E isso corresponde a esse ponto, né, que vocês veem aqui no ponto de encontro, onde se cruzam essas duas curvas de indiferença de A e B. A margem para troca, a gente vê que tanto a curva de indiferença de A pode ir mais para a direita, como a curva de indiferença de B pode vir mais para a esquerda. E ambos, fazendo esses movimentos, estariam tendo ganhos de bem-estar. Então, esse ponto inicial é um ponto ineficiente, certo? Veja bem, mas olha, eu estou dizendo que é ineficiente. Para você saber, você, na prática, teria que calcular a taxa marginal de substituição de A e a taxa marginal de substituição de B. Se elas forem diferentes, é porque é um ponto ineficiente. A gente vai ver no restante do exemplo que são, certo? Porque nós vamos chegar a um ponto de eficiência. Bem, aqui para a gente saber, então a margem para troca, nós vamos fazer as trocas como? Você vai maximizar a função de utilidade de A, sujeita à restrição, que é a reta orçamentária, que é igual a 12P1, que é 12 unidades de X vezes o preço do bem X, né, que é o P1. Usa o multiplicador de Lagrange e faz as derivadas de Lagrange, a derivada de Lagrange em relação ao consumidor A, em relação a X1, em relação a X2, em relação à lambda, e encontra, fazendo essas derivadas, que a quantidade ótima de equilíbrio para o consumidor A do bem X é 4, e para o bem 2, para o bem Y, ainda para o consumidor A, é 4P1 sobre P2. A mesma coisa você faz para o consumidor B. Você maximiza a função de utilidade B, sujeita a restrição orçamentária, utiliza o multiplicador de Lagrange, e fazendo as derivadas, você chega a essas duas equações, x1 estrela de A e x2 de B. Na verdade, não é estrela ainda, porque você vê que eles estão em relação aos preços, né? Se você conseguir saber essa relação de preço, aí sim você chega aos valores estrela, aos valores ótimos, tanto para A como para B. E como é que a gente chega a isso? Bem, a gente sabe, inicialmente, que x1 de A mais o x1 de B, ou seja, x de A, o bem x para A, mais o bem x para B, deve ser igual a 15. Por que eu estou dizendo isso? Veja, inicialmente, que a dotação de A é 12 e a dotação de B por x é 3. 12 mais 3 é 15. Então, só existe disponível no mundo 15 unidades de x, e a gente pode ver isso no gráfico também. Ok? Então, se isso é verdade, então x para A mais o x para B tem que ser igual a 15. Nós vimos com os cálculos que o x estrela ótimo para A é 4, mas para B tem essa equação que é a função de P1 e P2. Mas como você sabe que a igualdade tem que ser igual a 15, você chega à seguinte relação, que o preço de Y deve ser igual a 3 vezes o preço de X. E isso facilita para que a gente encontre os valores, as quantidades ótimas, né? Que é o X1 para o consumidor A, que é 4, o Y para o consumidor A, que é 8 terços, o X para o consumidor B, que é 11, e o Y para o consumidor B, que é 10 terços. Esses pontos são pontos de equilíbrio Pareto eficiente ou Pareto ótimo? Para saber isso, nesse ponto, taxas marginais de substituição de A e B tem que ser iguais. Porque se isso é verdade, significa que eles são tangentes e essa situação de tangência representa um Pareto eficiente. De fato, você calculando as taxas marginais de substituição de A e de B, você encontra um terço, são iguais, o que significa que esse novo ponto, que está marcado aqui em laranja, é um ponto de Pareto eficiente. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em cada um.